Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou Frederico Olive e estamos ao vivo neste momento para falar de agricultura sustentável. E para abordar esse tema, do outro lado da linha, eu falo com o professor Ricardo Halich, da Universidade Estadual de Londrina. Professor Ricardo Halich é especialista em mecanização agrícola e também manejo de solo e membro da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha e Irrigação. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia, Frederico. Tudo bem? Bom dia a todos. Muito bem. Obrigado pela gentileza em nos atender, Ricardo. Nós temos aqui uma missão no site Notícias Agrícolas e também no programa Tempo e Dinheiro em fomentar essa possibilidade do agricultor evoluir na agricultura conservacionista, na agricultura sustentável. Na sua área de pesquisa, Ricardo, nesses anos todos aí junto à Universidade Estadual de Londrina e também ao trabalho que você faz também na Federação Brasileira de Plantio Direto, como é que você pode nos apresentar aí, como é que o sistema vem evoluindo e como é que o agricultor pode encontrar aí as suas possibilidades de fazer essa agricultura cada vez mais conservacionista, tendo cobertura permanente de palha sobre o solo? Frederico, se me permite até um acréscimo nessa ideia, eu tenho convicção, e acho que agora nós estamos convergindo para isso, que a melhor estratégia hoje para a agricultura ampliar os seus ganhos e os seus benefícios é justamente partir para essa parte do que a gente chama de conciliar a produção agropecuária, a produção que é o foco da atividade agropecuária, mas com a conservação do meio ambiente, porque essa história da sustentabilidade, que já não é nova, se fala muito em sustentabilidade, etc., mas agora nós estamos vendo algumas coisas acontecendo e principalmente acho que o aspecto da pandemia acabou dando uma repercussão muito forte nisso. E é possível a gente ver aí, por exemplo, como os países da Europa, principalmente, estão convergindo as suas propostas de desenvolvimento para esse lado, né? O lado da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. Então, tirou um pouco do peso, da carga, do desenvolvimento do ponto de vista econômico, financeiro, e voltou agora, com ênfase, no aspecto ambiental, com sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E a agricultura é isso. A agricultura é justamente a capacidade de nós conseguirmos explorar o meio ambiente, os recursos naturais, mas sem esgotá-los. Então, e nós temos muita competência nisso. O Brasil é muito foco nisso, né? É onde surgiu o primeiro conceito de agricultura conservacionista, foi no Brasil, com o desenvolvimento do sistema plantio direto. Então, de primeira abordagem assim que eu gostaria de enfatizar é a oportunidade em que a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira e os produtores agropecuaristas brasileiros têm com essa abordagem conservacionista ou de sustentabilidade. É uma oportunidade isso, é importante como estratégia. Muito bem. Professor, a gente já vem conversando com outros especialistas e agricultores também no sentido de aumentar o conhecimento a respeito dessa agricultura sustentável, onde nós colocamos aí as 3 premissas mais importantes do plantio direto, que é a rotação de culturas, o mínimo revolvimento do solo, né? E também essa cobertura permanente de palha. É isso que a gente gostaria que todos os agricultores estivessem produzindo neste momento. A informação que nós temos mais recente, inclusive enviada pela Federação Brasileira de Plantio Direto, é que dos 33 milhões aproximadamente de hectares onde se produz no Brasil plantio direto, apenas 15% desses agricultores estão realmente realizando o sistema dentro dessas premissas que eu acabei de citar. Como é que a pesquisa está auxiliando nesse sentido o agricultor a realmente fazer essa agricultura em cima desse plantio direto criado na década de 60, né, pelos pioneiros e que a gente hoje pode levar para a sociedade como uma agricultura cada vez mais conservacionista. Mas temos esse desafio de elevar o número de agricultores que utilizem o sistema realmente dentro das suas áreas de produção. Então foi muito interessante a evolução do sistema plantio direto, a evolução conceitual, né, que surgiu como plantio direto, que era simplesmente não preparar o solo e semear diretamente, né, a iniciativa do Herbert Marx lá em 1972, quando ele fez isso numa área comercial. Já tinham outras tentativas, mas elas não foram à frente. O Bartz fez isso e continuou e fez até hoje e virou no que virou
né? Então, por isso ele é tido como o pioneiro, mas existem diversas pessoas que atuaram como pioneiros, né, no sistema, mas o dele a gente coloca como tendo sido a primeira. Mas eu queria dizer o seguinte, a evolução conceitual que houve, quando se partiu de não preparar o solo para semear, foi a ideia do plantio direto. Aí, obviamente, que o protagonismo dos agricultores nisso sempre foi muito forte, né? Os pioneiros, de uma forma geral, começou com Bartz, depois a comunidade de Mauá da Serra, próximo ao Bartz, aqui em 74, depois Nonô e Frank Dijkstra, Nonô Pereira e Frank Dijkstra nos Campos Gerais, Palmeira e Carambeí, como tendo sido uma incorporação muito importante no sistema para evoluir, porque aí sim eles foram trazendo muito mais gente. Então esse protagonismo dos agricultores foi muito importante. A pesquisa propriamente dita, ela aguardou, ela demorou um pouco para entrar no processo, né? E havia até um certo ceticismo quanto a isso, né? Uma certa não crença nisso, mas quando entrou para resolver e para esclarecer alguns aspectos. Então via-se que havia uma evolução muito forte com a evolução do sistema plantio direto, uma melhoria acentuada no ambiente de produção, aumento de produtividade, redução de custo de produção, e a pesquisa começou então a tentar entender o que estava acontecendo. Então a primeira geração foi o plantio direto, não prepara o solo e semeia diretamente na área. Bom, com os estudos, começou-se a perceber a importância da cobertura, manter o solo coberto para proteger das chuvas intensas, proteger da insolação, consequentemente dar um ambiente, isso se pôs um ambiente melhor para toda a atividade biológica que nós temos aqui naquele ambiente, solo, né, na superfície do solo. Então, a cobertura do solo foi considerada importante e entra a palha na história, então nasce o plantio direto na palha. Né, a cobertura permanente, segunda perna do plantio direto. Cobertura permanente. Se fazia como? Com palha. Era o mais fácil de se fazer. Com palha. Faço uma cultura, colho, os restos culturais ficam na área, como eventualmente esses restos culturais não são suficientes, faz-se uma cultura de cobertura para cobrir, para ter palha no sistema. A palha durou muito tempo, o conceito da palha, Frederico, mas o que foi interessante com a evolução da pesquisa, se constatou a terceira perna do plantio direto, que era a rotação de culturas, como sendo um aspecto importante. Hoje nós temos convicção em dizer que dos três elementos do sistema plantio direto, mínima mobilização do solo, cobertura permanente e rotação de culturas, a rotação de culturas é a mais importante. Ela é fundamental para fazer com que haja um equilíbrio do sistema de produção, um equilíbrio com o solo, com a atmosfera, com o comportamento biológico, consequentemente trazer todos os benefícios do plantio direto, do sistema plantio direto para o sistema de produção e para a preservação do meio ambiente. E por que isso é uma coisa importante? Porque aí a gente deixa de ter um conceito em que a cobertura deva ser feita com palha. A palha pode ser uma cobertura, ela ajuda, mas a melhor cobertura é planta verde, é planta viva no sistema. É ter sempre planta no sistema, planta viva, porque é a planta viva que faz a reciclagem de nutrientes, é que realimenta toda a atividade microbiológica e biológica do solo, é a planta viva que faz a interação desse ambiente com a atmosfera, com o ciclo da água. Então, é a planta viva no sistema que é importante. Então, aí nasce a proposta de deixarmos de utilizar o pousio como uma estratégia. Então, o pousio entre uma safra e outra, um período relativamente longo, sem planta no sistema, mesmo que nós tenhamos cobertura com palha, ela não é muito interessante. O importante é ter plantas no sistema. E isso, quem mostrou isso muito fortemente, foram as realidades do Cerrado brasileiro. Quando o plantio direto se deslocou, o sistema plantio direto se deslocou para o Cerrado brasileiro, havia uma dificuldade justamente climática para que nós tivéssemos uma segunda safra no sistema e uma cobertura permanente. Foi quando surgiu, então, as propostas da integração lavoura-pecuária, a introdução da gramínea no sistema, para perdurar essa cobertura, para perdurar uma planta viva. E aí foi se constatando tudo isso. Então, o que uma das contribuições da pesquisa, que é a área que eu represento, é justamente essa, é que a pesquisa ela acaba se atendo
aos aspectos da evolução dos sistemas e das práticas, mas tentando entender quais são os efeitos dela, quais são os efeitos positivos e negativos, para que a gente possa recomendar aquilo que de fato é o melhor. Então, e isso é uma ênfase importante. Eu gostaria de enfatizar nessa oportunidade que você está nos dando aqui, eu me coloco como representante da pesquisa, Frederico, para fortalecer o seguinte: o benefício que uma rotação de cultura traz para um sistema de produção, ela é impressionante, é muito grande. Benefícios em termos de redução de custo de produção, aumento da presença de inimigos naturais, consequente declínio de doenças e pragas, melhoria de reciclagem de nutrientes, diminuição de necessidade de adubo, produtividade, consequentemente. Então, é muito importante a rotação de culturas em qualquer atividade, não só em cereais, não só em culturas anuais, em qualquer atividade. Cultura perene, semi-perene, hortaliças, tem um trabalho muito interessante em Santa Catarina, o pessoal da EPAGRE, mostrando isso, em culturas perenes, em frutas, fruticultura, em reflorestamento já está se tendo alguma coisa desse tipo, né? Porque nós temos uma tendência de que nessas situações nós tenhamos uma monocultura, né? Então, a colocação de espécies vegetais entre as árvores tem trazido resultados muito interessantes na redução de custo de produção e aumento de produtividade. Então, uma das coisas que eu gostaria de enfatizar é isso: a importância que nós temos e já sabemos da rotação de culturas, diversificar o ambiente de produção, diversificar com diferentes plantas para ter a biodiversidade funcionando. Muito bem. Professor, a gente vem conversando exatamente sobre isso com os agricultores. Eu mesmo pude visitar algumas áreas de produção agrícola e os agricultores ainda com muitas dúvidas em relação qual é o mix que deve ser usado para cada região e muitas vezes até mesmo um consórcio, né? Estive no Mato Grosso do Sul, encontrei um grande agricultor lá e ele ainda tinha dúvidas se poderia realmente fazer o consórcio do milho com a braquiária, porque ele acreditava que a braquiária ia competir com o milho, ia tirar a produtividade, quer dizer, mesmo nesse momento onde as pesquisas evoluíram bastante, muitos agricultores já fazem esse trabalho, encontramos agricultores aí de grandes áreas ainda com dúvidas a respeito do que fazer e se fazendo, o que isso traz de benefício e ou prejuízo naquele momento, etc. Porque, claro, né, soja, milho, produtos comerciais com preços bons no exterior, no mercado interno, às vezes o produtor não quer perder nenhuma saca. Como é que, na sua área de pesquisa, você poderia nos informar a respeito dessas dúvidas, desses desafios dos agricultores? Fazer ou não fazer e o que fazer para cada região? Bom, na verdade não existe uma receita única, né? Não existe uma rotação, um programa de rotação que sirva para todo mundo. Vai muito da região que se está trabalhando em função das características climáticas e de solo. Então existem plantas que se adaptam melhor no sistema. As plantas comerciais, talvez valesse a pena a gente comentar, as plantas comerciais, vamos chamar soja e milho especificamente, elas foram melhoradas para esses ambientes. Elas passaram por melhoramentos genéticos para isso, para elas se adaptarem aos diversos ambientes. Por isso que se usam cultivares diferentes, dependendo da região, elas foram sofrendo adaptações para isso. As plantas de cobertura nem sempre têm essa capacidade. Então, eu não tenho uma planta de cobertura que sirva para todos os ambientes. Nós temos triticale, por exemplo, que funciona muito bem no sul, temos aveia, que funciona sul-sudeste, mas que não funciona muito bem em outras regiões, centro-oeste, por exemplo. Funciona até razoavelmente bem, mas não funciona tão bem. Então, nós temos que ter uma capacidade de utilizar plantas que se adaptam ao meio em que elas estão, que a gente pretende propor. Então, as soluções, elas são inúmeras, elas não têm uma única solução, são muito diversas e elas são adequadas a cada ambiente que a gente está propondo. Uma das coisas que deu uma ênfase, que é justamente a braquiária com o milho, que foi uma estratégia que foi utilizada para valorizar e para estimular que houvesse uma rotação, principalmente no centro-oeste, em função do veranico que nós temos bem acentuado. Então, a entrada com a braquiária junto com o milho foi uma alternativa muito interessante, em função da antecipação do calendário que foi possível ser feita justamente com o sistema plantio direto, porque
eu reduzi diversas operações agrícolas no período chuvoso, né? Então eu consegui trazer o calendário, mas e consigo aproveitar as últimas chuvas para implantar uma cultura intermediária, por exemplo, como se faz com o milho. Foi uma estratégia muito interessante, funciona muito bem, dá muito resultado e não é um resultado imediato. Talvez valesse a pena, em cima dessa situação que você colocou especificamente, com uma certa dúvida que o agricultor tem quanto a isso. Existe a possibilidade de uma braquiária colocada em consórcio com o milho afetar a produtividade do milho? Sim, existe. Elas são concorrentes, elas concorrem por água, concorrem por luz, por nutrientes. Então, é possível sim que haja um efeito de redução de produtividade, uma pequena redução de produtividade da braquiária com o milho. Porém, o benefício que isso vai trazer para a cultura seguinte e para as culturas seguintes compensa isso, porque ela está melhorando ali uma condição de solo, está melhorando uma característica física, química e biológica do solo, esse consórcio, e esse efeito ele vai repercutir mais para frente e vou ter efeitos na safra seguinte. Quer dizer, primeiro que eu vou melhorar a safra seguinte, vou ter maior produtividade, compensando uma eventual perda que eu tive nessa safra em que eu fiz o consórcio, mas o que é importante é que eu vou estabilizar a produtividade no sistema. Se eu fizer uma prática desse tipo, eu vou estabilizar a produtividade. Mesmo no ano que eu tenha climaticamente ruim, um veranico mais forte, uma ausência de chuvas, de água, etc., as plantas elas vão ter uma capacidade de extração de água, porque eu vou aumentar a água retida no solo, a capacidade de retenção de água no solo, que é um aspecto muito importante em função dessas melhorias que eu estou promovendo, e eu vou ter uma estabilidade dessa produtividade. Então, uma das coisas que os agricultores precisam levar em consideração é não se prendam somente nos resultados imediatos, aquilo que está acontecendo naquela safra. Passem a ver os resultados acumulados, os dados históricos, como é que isso está repercutindo. Esse é o mais importante do ponto de vista da atividade. Isso não é muito frequente que os agricultores façam, né, esse histórico, mas é muito comum na pesquisa. A pesquisa faz isso. Ela vai armazenando as informações com o passar do tempo e tem dados históricos. E isso dá uma informação muito importante, que é justamente isso que eu estou dizendo, que nós já temos dados bastante contundentes do efeito a longo prazo dessas práticas agrícolas. Como se fazer isso? Aí é muito relativo, né, Felipe? Mas vou fazer na área inteira, alguma coisa só. O que se tem feito e tem dado muito certo em algumas circunstâncias? Subdivide a propriedade e faz esquemas de rotação, por exemplo, 1/3 da propriedade, 1/4 da propriedade, e você vai enriquecendo essa rotação. Por exemplo, 1/3 da propriedade, eu faço 1/3 da propriedade com uma cobertura enriquecida, etc. Significa que esse terço vai mudando na propriedade e a cada 3 anos eu fiz em toda a propriedade esse esquema de rotação que enriquece o sistema. É uma forma de fazer isso com um investimento menor nisso, né, mas que eu consiga trazer esse benefício. E permite com que o agricultor, o produtor, ele não compromete toda a área que ele vai fazer alguma coisa que ele não está muito habituado, ele pode começar com uma área menor e depois ele vai ampliando conforme ele vai se sentindo à vontade com isso. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia muito interessante, para não deixar passar a informação também. A braquiária, o milho, foi uma solução muito interessante encontrada para divulgar essa estratégia, principalmente a braquiária rosiensis, pela facilidade que ela tem de manejo, mas a gente não nos devemos ater a ela como sendo uma solução definitiva. É importante a gente falar, bom, num determinado momento a gente vai precisar rotacionar isso também, né? Porque acaba sendo plantas semelhantes por um longo período na área, então a gente vai precisar começar a pensar em enriquecer isso em determinado momento. Não tem solução definitiva, né? Existem soluções que são combinadas, então volta a dar no aspecto da rotação.
diversidade de planta no sistema é a melhor coisa que se possa fazer para melhorar o solo. Muito bem. Professor, eu conversei também já com alguns agricultores e especialistas também, que já comentam a respeito sobre a semeadura das gramíneas em soja. Isso também é uma estratégia que pode ser interessante nesse sentido, né, professor? É muito interessante, né? O pessoal tem usado, por exemplo, o início da desfolha da soja, quando ela começa a entrar em período de maturação, que as folhas começam a cair, então nesse período fazem uma semeadura a lanço, em contexto sul-sudeste, normalmente com uma máquina terrestre a lanço, a gente já tem visto em condição de propriedades maiores, centro-oeste principalmente, fazendo isso via aéreo, via avião. Então faz uma semeadura a lanço e a própria desfolha da soja que vai, vamos chamar assim, proteger essa semente que está na superfície e vai permitir um ambiente de germinação dessa semente. Toda vez que a gente faz uma semeadura a lanço, isso é sabido, usa-se mais semente do que se fizesse uma semeadura convencional no solo, né, em linha. Mas é uma estratégia muito interessante, eu tenho um rendimento operacional enorme, né, então o custo da operação fica bem baixo, né, a semeadura a lanço, e é uma estratégia muito interessante. Significa que ao colher a soja, eu já tenho uma planta, uma cultura ali instalada. É muito legal. Nós vimos agora, recentemente, essa semana, eu vi, pelo menos essa semana, rodando no WhatsApp, uma estratégia justamente no Mato Grosso do Sul. Eu não sei exatamente a cidade, não tive essa... não fui atrás dessa informação, mas fazendo estilosantes na soja em sobressemeadura, muito interessante, um efeito muito bacana que tá promovendo. Então, ficou muito bacana. E tem vídeos rodando, né? O WhatsApp hoje está enriquecendo o WhatsApp, Telegram, Signal agora, né? Que são as alternativas ao WhatsApp. Tem rodado muita coisa bem interessante que é preciso ver, olhe com atenção, veja o que daquilo tem fundamento, né, fundamentação técnico-científica, e o que é aplicável para a realidade de cada um. Nem sempre o que se mostra ali como sendo uma estratégia interessante serve para todos os ambientes, mas são ideias que vêm surgindo e é uma estratégia legal ficar atento a isso. Muito bem. Professor, você falou da situação aí de imagens que estão circulando pelo WhatsApp. Você deve ter visto também um equipamento, uma plantadora mesmo, fazendo a sobressemeadura, né, de braquiária sobre a soja. Esse é um equipamento que foi lançado recentemente. E nós vamos exibir hoje, no programa Tempo e Dinheiro, um vídeo que foi enviado aqui pelo nosso amigo Afonso Peixe, lá do IAC. Você deve ter, claro, conhecimento do Afonso Peixe, faz um trabalho bacana também de mecanização agrícola junto ao IAC. Ele mandou um vídeo de um agricultor que fez uma experiência ainda no ano passado de aplicação de produtos biológicos junto à rolagem, com rolo faca na área de massa verde para fazer. Já faz a rolagem e já aplica o produto biológico junto a essa massa verde para ter um resultado. Você, na sua área, tem entendido também que os produtores estão buscando soluções para melhorar o seu sistema? Nós temos visto bastante coisa desse tipo. Existem diversas iniciativas que surgem dos agricultores, né, propondo ideias e sugestões. E o que é legal disso, Frederico? O que me parece ser... Eu tenho já um certo tempo, eu completei... Vou completar 32 anos, completaria 32 anos de universidade agora, eu acabei de me aposentar da universidade. Então, e antes da universidade, eu trabalhei um período curto na mecanização comercial, né, em revendedora de máquinas, etc. E na universidade eu entrei justamente na mecanização. Então, eu vi um período razoavelmente grande aí desse efeito mecanização, como evoluiu a mecanização proposta pelos fabricantes de máquinas, mas vi também muita coisa acontecendo por iniciativa dos agricultores ou da assistência técnica que é envolvida com os agricultores. O início do plantio direto mostrou isso, muita adaptação de semeadora, muita adaptação de sulcador sendo feita nas oficinas, as oficinas caseiras, etc. E hoje nós temos visto justamente essa evolução desses conceitos, dessas estratégias que os agricultores e a sua assistência técnica vêm buscando alternativas para algumas operações agrícolas. Essa que você comentou da semeadora já fazendo uma
uma sobressemeadura, vamos chamar assim, né, mas com uma semeadora, e a combinação do rolo-faca com o pulverizador fazendo a rolagem e já a aplicação dos produtos biológicos para controle de pragas e doenças, que é muito legal. Você contou o Afonso Peste é uma figura importantíssima nesse contexto todo da mecanização. Ele por muito tempo trabalhou e continua trabalhando em qualidade das operações agrícolas, então ele sempre deu muito foco na preocupação que nós temos que ter com a qualidade das operações agrícolas, e hoje ele fala muito do ambiente produtivo, que a agricultura ela tem que produzir um ambiente de produção. Então, a importância que a agricultura tem e da agropecuária, não só com a produção do produto final, mas do ambiente de produção, um bom ambiente de produção, que é o que se traduz na conservação. Se nós conservarmos as características produtivas do meio ambiente, a gente intensifica a capacidade de produção, a gente alarga a capacidade de utilizar esse ambiente, então a gente acaba tendo, além dos benefícios diretos para quem já está na produção, os benefícios indiretos, que é justamente deixar para as gerações seguintes um ambiente produtivo adequado, que é o óbvio mais importante num contexto ideal, assim, né, ideológico, né, que a gente tenha que preservar o meio ambiente. Então, o Afonso Peste, de fato, é uma figura importantíssima nesse contexto. E essas máquinas são muito legais, essas experiências que vêm surgindo. O que talvez valesse a pena enfatizar, Felipe, quando a gente vê um filme desse, é porque a pessoa chegou num ponto que ela se sente bem em divulgar. É importante considerarmos que, muito provavelmente, ela passou, antes disso, por diversos testes que não foram muito bem sucedidos. Não é? Então, é legal ficar pensando nisso. Não é assim, de um dia para o outro, que as soluções, que alguém propõe uma solução, ela está bolando aquilo, quebrando a cabeça, ela está tentando, chega uma hora e fala, putz, isso aqui deu certo. E aí, ela, quando possível, gosta faz isso. A pesquisa também faz um pouco isso, né? A gente bate muito a cabeça com algumas coisas. Se me permite só um parênteses, Fique à vontade. Eu tenho trabalhado com mecanização, toda a minha história acadêmica é com mecanização, eu falei até que teve um pouco antes da academia também, uma atuação com a mecanização, mas para entender, por exemplo, compactação do solo, que era uma coisa que nos preocupava muito lá na década de 80, o preocupa até hoje, mas eu me envolvi diretamente com isso, eu tive que entender mais o solo. A compactação ela não está sendo explicada pela máquina, nem a compactação, nem a descompactação. Então eu tive que entender, eu me propus a entender um pouco melhor o solo. Bom, o que me levou, só para ser sucinto e não alongar demais, o que me levou a entender o que é a estrutura do solo. A estrutura do solo é aquela combinação que a gente sabe das partículas, espaço poroso é onde tem o comportamento da água, de gases, mas eu queria só deixar uma informação, assim, uma contribuição nessa oportunidade que vocês estão me dando. Valorizar a estrutura do solo como o principal componente da fertilidade do solo. Então a gente pensa, fala em fertilidade do solo, a primeira coisa que vem em mente são letrinhas químicas, né? NPK, micronutrientes, não é. A fertilidade do solo, o componente é importante, mas ele não é a fertilidade. A fertilidade do solo é a estrutura onde tudo acontece. Penetração de raiz, valorização da microbiologia, da macrobiologia, macrofauna, macroflora, movimentação de água, movimentação de gases, né? Então, oxigênio, gás carbônico, que é por causa da respiração das raízes, a troca desses gases com a atmosfera, tudo acontece numa camada relativamente pouco espessa do solo, se a gente considerar o planeta, é muito pouco espessa, que chamam-se de pele do planeta, e ali acontece praticamente as relações mais importantes que nós temos para o funcionamento do planeta. Funcionamento do planeta significa todas as reciclagens de todos os elementos que nós temos biogeodinâmicos, né? Reciclagem de água, reciclagem da atmosfera, desenvolvimento das plantas, desenvolvimento, consequentemente, de todo o resto da atividade biológica que nós temos no planeta.
Então, isso se deve muito ao que acontece na superfície do solo, na estrutura do solo. Então, ele é um componente fundamental. E é o que nós exploramos com a atividade agropecuária. Então, o agricultor, ele, na minha opinião, ele deve olhar muito a estrutura do solo. Então, ele deve dar muita atenção para ela. E um dos impactos da estrutura do solo é a compactação, que todo agricultor é preocupado, mas nem sempre interpreta de forma adequada. Né? Nem sempre interpreta. Então, acha que está compactado por algum motivo que nem se justifica de fato para ser nem é uma compactação de fato, né? E aí acaba tomando algumas atitudes que não são as melhores, por exemplo, uma descompactação mecânica, que pode ser utilizado, mas em casos específicos, bem diagnosticados, etc. Mas é um tema bastante amplo, né? E eu só quis deixar aqui no início dessa conversa, se eventualmente houver interesse, a gente pode aprofundar isso um pouco melhor. Muito bem. Professor, falando com paixão sobre a sua atividade e a paixão que o agricultor tem, e é também a nossa paixão aqui, levar informação para que a gente tenha uma agricultura cada vez mais sustentável, justamente para que o agricultor possa, todos os dias, né, fazer ocorrer esse milagre, né, professor? Dessas plantas sendo cultivadas, produzindo alimento, para que a gente possa ter aí realmente uma agricultura e uma economia cada vez mais sustentável. Então, para nós encerrarmos, professor, então deixa uma mensagem para nós, então, como é que você já se aposentou, né? Mas claro, você vem acompanhando isso no dia a dia, como é que as pesquisas, então, devem evoluir para que a gente tenha aí uma agricultura cada vez mais próspera e produtiva dentro desse sistema que a gente quer cada vez mais divulgar, que é a agricultura sustentável? Bom, então, assim, só para aproveitar um gancho do que você comentou, Frederico, de fato, aqui, o agropecuarista ou a agropecuária, ela opera milagre, ela trabalha com o milagre, que é o milagre dessa combinação de tudo que acontece no planeta, em que a planta é o elemento principal disso tudo, e a interação que nós temos com essa interface solo, atmosfera, água, e tudo isso funcionando. Então, a atividade agropecuária, ela trabalha justamente esse aspecto. Como é que a pesquisa deve continuar atuando? Ela precisa compreender os efeitos. Um dos papéis importantes da pesquisa é compreender os efeitos. Vou pegar duas situações relativamente recentes. Controle biológico, que é uma coisa que você já colocou aí, então tem tido uma tendência muito grande. É importante nós entendermos como é que isso está acontecendo, o que está sendo bom nisso e o que eventualmente está sendo ruim, porque muitas vezes a gente vê uma aplicação de produtos biológicos que como conceito é muito bom, mas é preciso ver se há, de fato, aquilo que está sendo produzido, o que está sendo aplicado, naquela cauda que está sendo aplicado, há, de fato, os organismos que se pretende que estivessem ali, de fato estão. Porque pode ter tido uma contaminação, eu posso estar tendo até alguns organismos que são patogênicos, podem estar ali no meio. Então, um pouco de cuidado nisso é muito importante. Mas uma outra linha também que é uma tendência, a parte de mineralizadores, né? Então, pós de rocha, que é uma tendência que também está surgindo, entender isso um pouco melhor é muito importante. Então, a pesquisa ela tem que atuar bastante nessa compreensão das propostas, como é que isso tem evoluído e quais são as alternativas. Tem um outro aspecto que eu acho muito importante a pesquisa, ela entrar, e eu diria uma pesquisa bastante relacionada com a extensão, para entender quais são as alternativas que um produtor tem para aquela realidade dele. Quais são as alternativas de rotação, quais são as alternativas de atividade, de uma forma geral. Nós temos hoje um sistema agropecuário, eu diria que praticamente dependente da soja, um sistema, mas isso não vai ser para sempre. Não vai durar. Até quando é que vai durar o ciclo da soja? O que vai acontecer depois? Então a pesquisa ela pode antecipar um pouco isso, o que isso pode acontecer e quais são as alternativas para o setor agropecuário num momento em que nós tenhamos um novo ciclo e um novo produto acontecendo, qual seria esse produto, como é que isso vai se acomodar. Então não quero colocar isso
do ponto de vista de alerta, não é uma preocupação para o setor de produção, mas eu diria que para o setor de pesquisa seria uma linha interessante de estudar isso, como é que isso vai evoluir. Muito obrigado pela oportunidade e pela disposição. Muito bem, então hoje tivemos o prazer de conversar com o professor Ricardo Halich, que é professor da Universidade Estadual de Londrina. Ele é especialista em mecanização agrícola e física de solo, manejo de solo, e também membro da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha e Irrigação, que nos presenteou aí com as suas informações a respeito de como a pesquisa vem colaborando para que a agricultura promova cada vez mais o sistema plantio direto com cobertura permanente de palha e assim fazendo a agricultura sustentável. Professor Ricardo Halich, obrigado pela oportunidade, bom dia para o senhor e espero poder contá-lo novamente aqui no Notícias Agrícolas para trazer mais informações. Ok, estou à disposição, muito obrigado. Se puderem visitar, né, nós temos esse evento recente do falecimento de Herbert Bax, mas é uma tendência natural, né? Então, todo o legado que ele deixou, e se eu puder deixar um convite, se quiserem visitar, conhecer um pouco melhor de toda essa história, tem o Museu do Plantio Direto em Mauá da Serra, que é mantido pela comunidade de Mauá da Serra, de agricultores, e eu posso ser o contato, o intermediário aí para viabilizar uma visita. Muito obrigado, boa sorte a todos, boa safra e sejam felizes. Muito bem. Nós aqui já no programa Tempo e Dinheiro e também no site Notícias Agrícolas já trouxemos a oportunidade de conhecer o Museu de Nonô Pereira, lá em Palmeira, e também tem Palmeira no interior do Paraná, e também já temos esse museu de Mauá da Serra, realmente um legado que os pioneiros deixam para a agricultura. Obrigado, Ricardo. Para vocês que estão nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, continuem com a gente.